Que o meu Deus abençoe todos, todas, hoje de manhã aqui no nosso horário e lá onde vocês estiverem, talvez é meia-noite, 1 da manhã, em outros lugares, mas mesmo assim, ainda sendo nesse horário, eles ficam acordados para ouvir e assistir o ensinamento. E tudo aquilo é muito bonito, porque Deus fica muito feliz do que nós fazemos para honrar Ele, para agradecer sempre Ele por tudo que Ele faz todos os dias da nossa vida por nós. Mais uma vez estamos aqui e queremos ser úteis para o Senhor. Nós queremos servir Ele, ser úteis para Ele, trabalhar com aquilo que Ele nos deu, aquilo que Ele deu para nós ministrar para Ele. Tomara que o Senhor permita que nós façamos esse trabalho para Ele enquanto nós estivermos aqui na terra, para que no dia que chegarmos na presença do Senhor possamos chegar não com as mãos vazias, mas cheias dos frutos e do trabalho que nós fizemos o esforço de fazer na nossa vida. Então, todos, tomara, tenhamos esse anseio e desejo no nosso coração de servir o Deus que fez os céus e a terra, o universo, aquele que governa sobre nós, o nosso Rei. E antes de começar o nosso ensinamento, também cumprimento todos os irmãos e as irmãs de todos os países. Vocês já sabem que desde a Patagônia, desde o norte, desde a Alasca, porque na Alasca também temos um grupinho, na Patagônia também temos um grupinho, desde a Alasca até a Patagônia, os irmãos que se reúnem e se congregam e conheceram a palavra do Senhor, eu cumprimento vocês, também a Europa toda, a Ásia, a África, as ilhas, não é? O continente da Oceania, uma saudação para todos vocês. Aqui nos Estados Unidos também, onde os irmãos estão assistindo, cumprimento vocês, os meus queridos irmãos, todos os pastores e os pregadores que têm se esquecido de me escrever uma cartinha, eles não escrevem para mim, se esqueceram de mim. Mentira, eu sei que vocês se lembram de mim. Cumprimento todos vocês, os meus queridos irmãos e irmãs, que o Senhor esteja conosco hoje, e uma saudação também para todas as pessoas que estão se adicionando a nós no ensinamento. E eles estão também ouvindo e anseiam e desejam que sejam abertas as igrejas para que eles possam assistir à igreja. E hoje vamos cantar para o Senhor o hino 119, que chama Há um lugar onde eu quero estar. Há um lugar onde eu quero estar. Qual será aquele lugar onde nós queremos estar? Lá na presença do nosso Deus. Hino 119. Hay un lugar donde quiero estar, muy cerca de mi Redentor. Allí podré yo descansar al fiel amparo de su amor, muy cerca de mi Redentor. Seguro así lo encontraré, me guardará del tentador y ya de nada temeré. Quitarme el mundo no podrá, la paz que halló mi corazón, Jesús amante me dará la más segura protección, muy cerca de mi Redentor. Seguro así lo encontraré, me guardará del tentador y ya de nada temeré, ni dudas ni temor tendré, estando cerca de
Jesús, rodeado siempre me veré con los fulgores de su luz, muy cerca de mi Redentor. Seguro así lo encontraré. Me guardará del tentador y ya de nada temeré. A glória e a honra seja para o nosso Deus. Agradecemos o Senhor por esta oportunidade, mais um dia, mais um domingo, de estarmos aqui com vocês, reunidos, vocês congregados nas suas casas, nos seus lugares, e com o coração alegre e a Bíblia aberta e disposta para o trabalho, para meditar e para ler. Quão bonito que é ler a Bíblia. É muito formoso quando nós conseguimos abrir a Bíblia e meditar nela. Nós sentimos muita satisfação. Nós sentimos alegria e felicidade, porque mesmo que este livro seja ao respeito de coisas e conte para nós coisas tão antigas, coisas de milhares de anos atrás, no entanto, no momento que nós abrimos a Bíblia e começarmos a ler, Deus está lá, o Espírito Santo imediatamente fica perto de nós, ele se aproxima e ele começa a vivificar, a fazer uma realidade todas as coisas que estão escritas aqui. E Deus começa a fazer que aquilo mexa na nossa alma, na nossa vida. E Deus também começa a se manifestar do mesmo jeito que Ele se manifestou para aquelas pessoas milhares de anos atrás, do mesmo jeito hoje Ele se manifesta conosco. Por causa disso, nós acreditamos em Deus e acreditamos na Bíblia. E hoje, os meus queridos irmãos e irmãs e todas as pessoas, os espectadores que estão ouvindo, eu amo vocês e eu estou sempre pensando em vocês, pedindo para o Senhor dar para vocês paciência e força, dê para vocês energia e força espiritual, ânimo para vocês continuarem em frente e continuarem andando, porque nós estamos vivendo momentos tristes de tribulação, de ter muitas pessoas ficando doentes, pessoas ficando doentes até na mente. Mas nós que estamos aqui reunidos nestes momentos, nós vamos estarmos lembrando, porque para os irmãos da igreja, eles já conhecem, eles já sabem o ensinamento, o assunto, que é a importância de se congregar como igreja, a importância da congregação e se congregar ou se reunir num lugar, num local, numa loja, num salão, como vocês quiserem chamar. Se congregar, se reunir, todos os irmãos e as irmãs, para meditar em Deus, para falar de Deus, para louvar a Deus, para cantar para Deus. E é lá onde o Espírito Santo começa a se manifestar. Então, hoje nós vamos lembrar este ensinamento para que, quando Deus permitir e o Senhor tire de nós essa pandemia e Ele permita que nós possamos nos congregar de novo, então nós vamos ficar prontos e preparados, ou nós vamos estar prontos e preparados para nos congregarmos com alegria, porque nós temos que valorizar as ordens de Deus, lembrar-se delas e fazer elas, viver elas. Tem muitas pessoas, muitas igrejas ou denominações ou religiões, muitos grupos cristãos que não concordam que tem que se congregar todos os dias para agradecer a Deus ou para louvar a Deus. E é lógico, tem muitas pessoas que, pelo lugar onde elas moram, é impossível para elas se congregarem no lugar
para servir a Deus ou para receber a bênção do Senhor. Porque por causa do tempo, porque nós temos, por exemplo, as distâncias, as crianças, os colégios, as escolas, as universidades, aqueles que estudam de tarde, aqueles que trabalham de noite. Bem, tem talvez muitas distrações nas nossas vidas que impedem que as pessoas possam se congregar todos os dias. Mas Deus disse que tínhamos que abrir as portas todos os dias. Porque um dia vem alguns e no outro dia vem outros, e aqueles que não conseguiram vir, vêm no terceiro dia, no quarto dia, e aqueles que não conseguiram vir naqueles dias, vêm no quinto dia. Tem pessoas que, pelo seu trabalho, seus estudos, a distância, o transporte, eles só conseguem vir uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas. Outros não têm, pela sua idade, quem possa levar eles para a igreja, para o templo. Nós chamamos de templo físico, mas nós sabemos que temos um templo físico e espiritual. O espiritual nós sabemos que é o nosso coração e o físico é a igreja. E tem pessoas que pela sua idade não conseguem quem possa levar eles e não conseguem ir. Mas, mesmo assim, as portas têm que ficar abertas. O Espírito Santo falou, desde o começo, quando a igreja começou, ele falou que as portas tinham que ficar abertas para as pessoas se congregarem. E hoje nós vamos ver a importância daquela ordem do Senhor, para o que serve a congregação e para o que serve se congregar. Porque Deus sempre lembra e insiste em nós nos congregarmos como igreja. Então, vamos começar aqui em Levítico 8:3. Vocês já mais ou menos conhecem, vocês já podem até imaginar o que Levítico 8 fala da congregação. Nós nos lembramos de Moisés, nos lembramos de Moisés quando ele reunia a congregação toda e ele levava eles para o tabernáculo. Vamos lembrar que Deus deu aquela ordem para Moisés de fazer um tabernáculo. Foi construído, foi levantado aquele tabernáculo, eles colocaram lá no deserto. E Moisés, ele convocava o povo todo para o tabernáculo. Todos tinham que se congregar. Eles tinham que ir honrar a Deus e glorificar Ele, fazer os sacrifícios, fazer todas aquelas coisas que tinham que ser feitas para honrar o nosso Deus. Os sacrifícios para honrar a Deus, os sacrifícios para o perdão dos pecados. Para muitas coisas o povo se congregava. Em Levítico 8:3, o assunto da congregação nós achamos em muitos versos da Bíblia. Mas eu só escolhi alguns pouquinhos para que não fique tão longo o ensinamento, porque eu falo muito e às vezes o tempo foge de mim. Eu sou muito feliz, mas talvez alguns de vocês fiquem cansados e falem, que ensinamento tão longo, tão comprido. Mas tudo bem. Em Levítico 8:3 fala para nós que Deus falou para Moisés que ele tomasse Arão e os seus filhos e vestisse eles, que levassem um novilho para espiar no tabernáculo, que ele levasse pães sem fermento. E no 3 fala, e ajunta toda a congregação à porta do tabernáculo de reunião. O Senhor falou para ele que reunisse toda a congregação, todas as pessoas, o povo todo, lá na porta do tabernáculo, que chamava o átrio. E fala que Moisés, ele obedeceu a Deus e eles se congregaram lá, porque eles iam começar a consagrar os sacerdotes lá, os filhos de Arão também, que iam ser consagrados como a linhagem dos sacerdotes, de sumo sacerdote, e Deus ia se manifestar na presença do povo, na frente de todo o povo. Teriam que ser consagrados Arão e os filhos dele, para que todos respeitassem ele e percebessem que era Deus quem tinha colocado e nomeado eles. Então, nós percebemos que naquele dia, o jeito como Deus falou para eles se congregarem era para aquilo, para eles serem testemunhas de que Deus tinha falado para Arão e os seus filhos serem sacerdotes. E eles fizeram desse jeito os rituais necessários.
Deus tinha um motivo e o povo tinha que se congregar, mas como eu disse para vocês, em todos os livros de Moisés fala a respeito da congregação, porque Moisés ele sempre juntou o povo para adorar a Deus, para louvar a Deus, para pedir perdão para Deus quando o Senhor ficava bravo. Todos eles tinham que ir lá no tabernáculo se reunir, se congregar para pedir para Deus misericórdia. Eles faziam aquilo fisicamente naquela época. Agora vamos continuar com os Salmos, vamos passar para os Salmos para nós vermos a importância ou para o que serve se congregar. Estamos começando agora a saber por que Deus queria que nós nos congregássemos, que cada um não podia só ficar na sua casa buscando a Deus e orando a Deus só na sua casa, porque, claro, Deus ouve, Deus abençoa, Deus vê, mas ele fica ainda mais feliz e agradado quando todas as pessoas se congregam num só lugar para glorificar o Senhor. E isso deixa ele mais feliz. Salmos 22, 22, nós vamos estar lendo aqui neste Salmos 22, 22, que fala... Aqui temos o rei Davi louvando. Nos seus salmos, ele foi inspirado pelo Espírito Santo e ele começou a cantar e profetizar estes Salmos 22. E nessa profecia aqui, ele fala do Senhor Jesus, do sofrimento dele, quando ele sofreu sendo ser humano aqui na terra. Então, no verso 22, fala o Senhor Jesus pela boca, o Senhor Jesus Cristo, ou Messias, pela boca de Davi. Com este cântico aqui, ele fala no verso 19, mas tu, Senhor, não te afastes, fortaleza minha, apressa-te em me socorrer. Porque o Senhor sofreu muito quando ele esteve na terra, ele foi perseguido, o diabo perseguiu ele muito, usando os soldados romanos, os governos, usando até mesmo os seus próprios irmãos judeus, usando os sacerdotes e os fariseus. Todos eles foram usados pelo diabo para ir contra o Senhor. E ele sofreu porque ele estava agindo feito ser humano e ele sentia dor. Por causa disso, fala, mas tu, Senhor, não te afastes, fortaleza minha, apressa-te em me socorrer, livra minha alma da espada, das garras do cão a minha vida, salva-me da falce do leão, o leão era o diabo, e livra-me dos chifres dos búfalos, e os búfalos eram as pessoas que iam contra o Senhor. E no 22 fala, anunciarei teu nome aos meus irmãos. O Senhor Jesus aqui falava para o Pai, pedindo para salvar ele, proteger ele, ajudar ele, porque o trabalho dele, o ministério que ele tinha que fazer era anunciar o nome de Deus aos seus irmãos os judeus naquela época. O Senhor falava para o Pai, mas como o Senhor sabia que eles não iam acreditar, naquele tempo eles não acreditaram no Senhor, eles rejeitaram Ele, então o Senhor ele estava olhando para outros irmãos que estavam longe ainda, os gentios que iriam se converter e virariam irmãos do Senhor na carne. Então, por causa disso, fala, anunciarei teu nome aos meus irmãos, no meio da congregação te louvarei. O Senhor Jesus, ele fez essa promessa aqui para o Pai, falando para ele que no meio da congregação louvaria ele. Então, para o que serve a congregação neste contexto? A congregação serve para que o Senhor Jesus possa se manifestar, ou ele esteja na vida de cada homem e cada mulher, louvando a Deus, glorificando a Deus, ajudando as pessoas para procurarem a Deus, para louvarem e glorificarem a Deus e para se manifestarem os dons espirituais. Então o Senhor claramente falava para o Pai, anunciarei teu nome aos meus irmãos, no meio da congregação te louvarei. Então, quando nós nos reunimos como igreja,
num lugar específico, especial, chamado templo, chamado a loja, o local, o Espírito Santo, ele toma aqueles homens, aquelas mulheres que estão lá se congregando e o Senhor começa a se manifestar no meio deles. Aquelas pessoas começam, cheias do Espírito Santo, a louvar e glorificar a Deus, enaltecer Ele. E depois vem as visões, as profecias, vem os milagres, os sinais, vem todas aquelas manifestações naquela congregação. Então, olhem o quão importante é se congregar. A congregação é muito importante e não é só para ir uma vez na semana, porque temos que louvar e glorificar a Deus todos os dias, como diz na Bíblia. Mas se você, por algum motivo, não pode se congregar todos os dias, então na sua casa você afaste, arrume algum tempo para agradecer a Deus e louvar Ele. Vamos continuar falando ao respeito da congregação, agora vamos para o Salmos 89. No verso 1, nós vamos ler do 1 ao 8. Salmos 89. Que diz... Fala, cantarei perpetuamente as misericórdias do Senhor. De geração em geração farei notória com minha boca a tua fidelidade. Mas para que isso aqui aconteça, do Senhor cantar as misericórdias de Deus, de geração em geração, como fala aqui, faz-se necessário uma congregação. Precisa-se de um grupo que esteja congregado para o Senhor vir se manifestar e isso aqui acontecer. De geração em geração farei notória com minha boca a tua fidelidade, dizendo... Para sempre será edificada a misericórdia. Nos céus mesmo estabelecerás tua fidelidade. Fiz uma aliança com meu escolhido. Jurei a Davi, meu servo, dizendo, para sempre confirmarei tua descendência e edificarei teu trono por todas as gerações. Mas quando o Senhor vai edificar um trono por todas as gerações, ele precisa de uma congregação, ele precisa de um grupo que seja congregado, que esteja junto como um só perante o Senhor, para que o Senhor possa se manifestar. E diz aqui, os céus celebrarão tuas maravilhas, ó Senhor, e a assembleia de teus santos, a tua fidelidade. Então, vemos que a congregação serve para que o Senhor comece a se manifestar, para que Ele faça prodígios, maravilhas, para que o Senhor se manifeste em cada pessoa, para que Ele se manifeste de um jeito diferente em cada pessoa, porque tem diferentes dons. Então, todas as pessoas vão começar a conhecer a Deus. Por causa disso, o Senhor, ele percebeu que era muito necessária a congregação, as pessoas se congregarem, não só nos domingos. Aqueles que acham que só é necessário se congregar no domingo, nunca vão receber bênção nenhuma espiritual. Vocês não vão ter nunca dons espirituais, vocês nunca vão ter a manifestação de Deus nas suas vidas. Porque vocês acham que só com um dia na semana de vocês se congregarem é suficiente, mas não, todos os dias nós temos que ter comunhão com Deus e a congregação é muito importante para isso. Mas, é claro, com exceção daqueles que realmente não conseguem. E no verso 6 fala, porque quem no céu se igualará ao Senhor? Quem será semelhante ao Senhor entre os filhos dos poderosos? Fala, ninguém. Deus é temível na grande congregação dos santos. Fala, Deus é temível, Deus é louvado. Temível significa louvado, adorado, glorificado o Senhor, elogiado o Senhor. É isso que significa Deus é temível na grande congregação dos santos, porque todos os santos, os crentes no Senhor,
Aqueles que seguem e praticam os mandamentos do Senhor e eles seguem o evangelho do Senhor Jesus, fala que eles vão adorar, vão louvar o Senhor, vão honrar o Senhor, eles vão cantar para o Senhor. Então, por causa disso, fala que Deus é temível, mas não significa que temos que ter medo de Deus, significa que temos que louvar, amar, bendizer o nosso Deus. É isso que significa essa palavra aqui. Então fala, Deus é temível na grande congregação dos santos e é formidável sobre todos quantos estão ao seu redor. Então, para nós estarmos ao redor do nosso Deus, do que precisamos? Nos congregarmos, temos que nos congregar. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem há como tu? Poderoso é, Senhor, e tua fidelidade te rodeia. É isso, tua fidelidade te rodeia. Fala, quem é como tu, Senhor? Tu és poderoso. Então, na congregação dos santos te manifestas. Temos que nos congregar para que possa vir a manifestação do Senhor, para que possa vir o Espírito Santo dele e os dons maravilhosos dele sobre cada homem e cada mulher. Então, é muito importante se congregar. E agora, no Salmo 107, no verso 3... Nós vamos ler o verso 3 e o 32. O verso 3 fala: Bem, desde o verso 1, louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque para sempre é a sua misericórdia. Digam-no os redimidos do Senhor, os que redimiu do poder do inimigo, e os congregou das terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Aqui fala simbolicamente por meio de parábolas, metáforas, figuras, para falar que o Senhor congregou aqueles que Ele redimiu do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Porque daqueles 4 cantos do globo terrestre vai ser feita a igreja do Senhor e está se formando a igreja do Senhor. Está sendo feita com pessoas do mundo todo, de todas as nações. E fala que os redimidos, fala para que os redimidos digam e falem do poder do Senhor. Precisa-se da congregação, porque lá vocês, desde a sua morada, a sua casa, vocês só podem falar para sua família. E se eles não quiserem ouvir vocês, vocês vão ficar sem pessoas para conseguir falar a respeito de Deus e ficar empolgados falando daquilo que vocês sentem por Deus e aquilo que vocês querem dar para Deus, aquilo que vocês querem oferecer para Deus, os louvores, a honra, a glória. Então vocês sozinhos nas suas casas não conseguem, temos que nos congregar e é isso a congregação. E não é só para ser uma vez na semana. No verso 32 no 32 fala, exaltem-no na congregação. Bem, desde o 31 melhor. Louvem a misericórdia do Senhor e suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no na congregação do povo. E na reunião dos anciãos o louvem. Então, percebam a importância da congregação para louvar e para glorificar o nosso Deus. E aqui em Isaías 43, 9... Isaías 43, como eu disse para vocês, eu procurei pouquinhos versos, porque tem muitos versos que falam da congregação, mas eu acho que aqueles poucos que eu escolhi vão servir para nós lembrarmos novamente o nosso ensinamento para não esquecer, para valorizar a importância de nos congregarmos, porque é lá onde Deus, onde a presença do Senhor se manifesta imediatamente, quando todos ficamos juntos, reunidos para o Senhor. Isaías 43, 9 fala, congreguem-se. Aqui fala o profeta Isaías. Ele fala na sua profecia, falando para o futuro dos últimos dias, dos últimos tempos. O profeta Isaías falava que no futuro viria o Salvador, o Redentor, e que ele viria ensinar a sua palavra, converter os corações para as pessoas viverem uma vida santa, uma vida reta, uma vida sem pecado.
E era desse jeito que ele estava profetizando no capítulo 43, e no verso 9 fala: congreguem-se todas as nações. Porque aqui ele estava incluindo os gentios, porque a salvação não era só para os judeus, mas também para os gentios. Eles estariam fazendo parte daquela salvação, daquele evangelho. E o Senhor falava para eles: congreguem-se todas as nações e reúnam-se todos os povos. Mas é como eu disse para vocês no outro dia, não é que nós temos que pegar um avião e ir para outro país para nos congregar. Não. Quando fala congreguem-se todas as nações e reúnam-se todos os povos, fala das pessoas ou as congregações da nossa igreja que tem nos diferentes lugares do mundo. Quando eles se congregam lá como igreja, quando nós estamos congregados aqui como igreja, todos vamos ser um só no Senhor, porque o Espírito Santo vai vir e Deus vai se manifestar em cada congregação da nossa igreja, fazendo que todos nós possamos sentir uma mesma coisa. Uma só fé, um só Senhor, um só Espírito Santo, tudo um só no Senhor, uma manifestação divina. Quando o Senhor fala para o grupo que está lá na Rússia que ele vai dar Espírito Santo para eles e dons e faz promessas lindas para eles, aqui também o Senhor fala com nós, o Espírito Santo faz promessas maravilhosas para nós. Então, ele une, no sentido espiritual, todas as nossas igrejas, porque é ele quem fica no meio de todas as congregações nossas em outros países. E a congregação é muito importante. E eu vou terminar de ler o 9. Congreguem-se todas as nações e reúnam-se todos os povos. Quem dentre eles pode anunciar isso e fazer-nos ouvir as primeiras coisas? Apresentem suas testemunhas para que se justifiquem. Ouçam e digam verdade Aqui o profeta falava que o Senhor Jesus viria pregar o seu evangelho e então fala que quem ouviria, quem ia ouvir aquele evangelho, quem seria testemunha, quem ia se justificar? Aqueles que ouvissem e aceitassem o evangelho do Senhor Jesus. Eles, quer dizer, nós que acreditamos nele, somos as suas testemunhas. E o que nós estamos testemunhando? No verso 10 fala: vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem eu escolhi, que é o Redentor, o Messias, para que me conheçais e me creais e entendais que eu sou ele, e que antes de mim não foi formado outro Deus e depois de mim nenhum haverá. E fala: eu sim sou o Senhor e fora de mim não há quem salve. O Senhor falava da salvação, da palavra pregada pelo Senhor Jesus e os seus ouvintes, os primeiros que foram os apóstolos. E depois seguem o restante das pessoas, entre elas nós, e nós estamos testificando do Senhor, somos testemunhas do poder de Deus, nós somos testemunhas que Deus existe, que Deus é real, nós somos testemunhas que o nosso Senhor Jesus é o Filho de Deus e o próprio Deus, que ele veio na terra e virou ser humano para se manifestar por algum tempo com os seres humanos, porque Deus quis desse jeito, mas que ele é Deus e nós somos testemunhas de termos visto as suas maravilhas, os seus sinais, os seus prodígios, os milagres que Deus tem feito, as curas que Deus tem feito ao respeito de muitas doenças. O Senhor tem curado, tem libertado, Ele tem ressuscitado mortos, pessoas que morreram e Ele ressuscitou elas. Nós somos testemunhas disso. E por causa disso falamos que Jesus é o Filho de Deus e Ele é o próprio Deus, porque Ele é Deus. Então aquele que falar: eu sou testemunha de Deus, mas eu nego Jesus, não pode ser. Jesus foi um homem normal, foi só um profeta. Então eles realmente não são testemunhas de nada nem de ninguém, porque nós somos testemunhas do poder e da manifestação e de tudo que ele fez, incluindo o Filho unigênito dele que ele enviou para o mundo, pelo amor que ele tinha por nós. Ele enviou o seu Filho unigênito. Mas para Deus enviar aquele Filho unigênito, ele fez ele virar carne, virar um corpo. Por causa disso, fala que ele nasceu de uma mulher para ele agir feito ser humano.
Então, ele é aquele Deus e ele fez os milagres e sinais quando ele esteve pregando o evangelho. Ele congregou as pessoas e as pessoas seguiam ele e ele falava com elas e ensinava para elas, fazia milagres e sinais no meio delas e elas viam aquilo. E muitas pessoas falavam, eu sou testemunha que esse aqui é Cristo, é o Filho de Deus, é Deus mesmo. Esse aqui é Deus conosco, nos ensinando, porque Ele está se manifestando. É isso que significa ser testemunha, porque tem pessoas que se chamam ser testemunhas de Deus, mas do quê? Se você nunca teve o Espírito Santo, você nunca falou em línguas, você nunca teve um dom, você nunca viu o milagre de Deus mesmo, quando você impõe as mãos, nunca nada aconteceu, Deus nunca te usou, então do que você é testemunha? Então vamos ser inteligentes e sábios e realistas, e quando nós afirmarmos alguma coisa, nós temos que ter um fundamento para aquilo, nós temos que viver uma realidade para aquilo, nós temos que ter uma coisa verdadeira, uma coisa verídica, para nós afirmarmos aquilo no que acreditamos, no que falamos, onde nós estamos nos congregando. Então, é disso que nós falamos quando pedimos para o Senhor inteligência para saber onde que eu estou, por que eu estou aqui e quem é que está no meio de mim. Porque nós estamos falando da congregação, falando do que é aquela congregação e por que ela é importante para que Deus se manifeste no meio de nós. Nestes versos aqui, percebemos que a congregação é tão importante para todos sermos testemunhas da manifestação de Deus. Quantas vezes houve reuniões na igreja onde se juntaram 10 mil, 20 mil, 30 mil pessoas num lugar, num estádio, num ginásio, e ficamos louvando o Senhor, fazendo um estudo bíblico, falando do Senhor, orando, e Deus tem se manifestado, fazendo curas, libertações, tirando feitiçarias, bruxarias, se manifestando, e as pessoas testificando, as pessoas chorando por causa daquilo. É isso que nós chamamos sermos testemunhas. Eu sou testemunha do poder, da existência de Deus. Ele existe, eu vi as pessoas doentes e Deus curar elas, no meio da igreja, no meio da congregação, ou lá nos estádios, quando nós estivemos fazendo os estudos bíblicos, Deus fez muitos milagres. Então, isso que nós estamos destacando é a respeito da importância da congregação, e ao mesmo tempo nós estamos destacando que nós temos que testificar de Deus, daquilo que nós vivemos dele, não daquilo que as pessoas contam para nós. Porque as pessoas podem nos contar muitas coisas por livros e textos, mas eu conto daquilo que eu vi, daquilo que eu senti e da minha realidade. É isso que eu conto para as pessoas. Isso que é maravilhoso. Vamos continuar aqui em Ezequiel. Agora em Ezequiel, depois de Jeremias, segue Ezequiel, no capítulo 11, no verso 17, para falarmos da congregação. 11, 17. O profeta Ezequiel, ele estava profetizando também, profetizando para o povo de Israel, para o povo da Judá, dando a profecia. Ele fala para eles no verso 17, portanto dize, assim diz o Senhor Deus. Aqui Deus falava para Ezequiel, vai, profetiza para eles. Portanto, dize, assim diz o Senhor Deus, eu vos reunirei dos povos e vos congregarei dos países nos quais estáis espalhados e vos darei a terra de Israel. Aqui, ele falava como se fosse uma coisa física. Fala, e voltarão ali e tirarão dela todas as suas idolatrias e todas as suas abominações, e lhes darei um único coração e porei um espírito novo dentro deles. Mas isso aqui é o trabalho do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Quem fez isso aqui é o Senhor Jesus. Ele fez, está fazendo e vai fazer. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e pelos séculos. Ele fez aquelas coisas quando Ele esteve pregando no seu tempo. O Senhor fez tudo aquilo. E depois deixou para os seus apóstolos, para os seus discípulos e o restante das pessoas, falou, evangelizem pelo mundo todo, falem pelo mundo todo do meu evangelho. E eu
para todos eu estarei dando uma porção do meu espírito e vou me manifestar em cada um para que eles continuem fazendo o meu trabalho. Então, quando ele fala, eu vos reunirei e vos congregarei, o Senhor fala, não que ele mudaria eles de país para que eles fossem morar em outro país. Ele fala aqui que a palavra do Senhor ia chegar nos corações daquelas pessoas em outros países e elas iam acreditar, aceitar o Senhor. E então, elas iam começar a se congregar, porque muitos iam acreditar e eles vão começar a se congregar, louvar a Deus, agradecer o Senhor. E é assim que Deus começa a se manifestar, o Espírito Santo dele começa a se manifestar em cada homem e cada mulher. E é desse jeito que Deus começa a se manifestar no meio deles e mostrar para eles a sua verdade, o seu caminho, a sua doutrina. E quando eu falo aqui, darei um único coração e porém um espírito novo, isso é verdade. Quando Nicodemos falou para o Senhor Jesus, como que eu farei para ganhar a vida eterna? Ele fala para ele, você vai ter que nascer de novo, porque você tem que ter um coração e um espírito novo. E aquele milagre é feito pelo nosso Deus, por meio do Senhor Jesus, pelo Messias, pelo Salvador. Então, ele fala que ia juntar e ia reunir todos os seus escolhidos. Então, pelo mundo todo, conforme, segundo aquilo que Deus falou, a palavra do Senhor, aquilo que nós vemos agora, pelo mundo todo, vão ter congregações que vão louvar e glorificar e bendizer o nome de Deus, mas é Deus quem vai estar no meio deles, dirigindo eles e guiando eles para eles não se desviarem e terem teorias diferentes, mas todos ser um só em Deus, um só em Cristo. Como dizem Efésios, um só Deus, uma fé, um batismo, um Espírito Santo. É isso que Deus faz em cada congregação dele, nos diferentes lugares do mundo onde tem a nossa igreja. E a congregação serve para Deus se manifestar nela e para nós sermos testemunhas do nosso Deus, testemunhas dele. E então nós vamos conseguir cantar aquele coro que fala, eu sou testemunha do poder de Deus. E agora vamos passar para Mateus. Mateus 18. O que fala Mateus 18 ao respeito da congregação? No 18:20. Mateus 18:20. O verso muito bonito mesmo. Fala... O Senhor Jesus aqui, ele ensinava em parábolas o seu evangelho. Ele ensinava tantas coisas, ele ensinava o jeito certo que os homens e as mulheres teriam que viver. E aqui o Senhor, no verso 19, ele fala, outra vez eu vos digo, o Senhor Jesus falava para eles, que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Então, olhem quão bonita essa promessa do Senhor, quão importante que é a congregação. Então, não podemos ficar em casa o tempo todo. Eu não posso só orar e procurar a Deus na minha casa, independentemente. Temos que nos congregar para Deus se manifestar. Uma vez, uma irmã disse para mim, não só ela, mas muitas pessoas falaram para mim, eu não consegui ir na igreja porque ficamos doentes e ficou difícil. Mas em casa nós oramos e procuramos a Deus, nós lemos a Bíblia, nós cantamos, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa do que ficar no meio da congregação, não é a mesma coisa que ir na igreja. Eu não consigo sentir o mesmo. Eu fico orando sozinha no meu quarto, mas eu oro só 5 minutos e já fico cansada, não consigo mais, peço para o Senhor me dar força. Mas quando eu vou na igreja, na congregação, eu posso estar louvando 1h30 e o tempo foge de mim e é muito simples, é fácil, falavam para mim. E com certeza eles têm razão, com certeza. Porque o Senhor falou que tinham que se congregar e que era muito importante a congregação. Nós oramos em casa para o Senhor e agradecemos Ele quando não conseguimos ir por algum motivo para a congregação, agradecemos o Senhor. Mas temos aquela falta, sentimos aquela falta. E quão bonito que é a congregação, nós
quando estamos reunidos, o Senhor começa imediatamente a se manifestar e nós sentimos o calor do Senhor, do Espírito Santo. E o Senhor fala que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Agradecemos o Senhor pela sua bonita promessa. E agora vamos para Atos, no capítulo 7, no verso 38. No verso 38, aqui o apóstolo Estevão, ou o evangelista Estevão, ele, nesse momento, estava nas mãos dos seus inimigos. Eles iam apedrejar ele, mas antes de apedrejar Estevão, ele começou a pregar uma mensagem do Senhor. E ele começou a pregar e fala que ele começou desde Moisés a pregar para aquelas pessoas, os inimigos dele, que estavam perseguindo ele naquele momento e iam matar ele. E ele começou a pregar para eles, fala que desde Moisés ele começou a pregar para eles, e fala no 37, este é o Moisés que disse aos filhos de Israel, o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis. Falava aqui de Cristo Jesus, e ele lembrava para eles que Moisés tinha falado que Deus ia levantar um profeta igual a ele. E ele fala, esse profeta é Cristo. Porque Estevão, ele não podia falar para eles diretamente, olha, ele é Deus. Porque Estevão deveria ter pensado, como que eu vou falar para eles que ele é Deus se eles estão com raiva de mim e do Senhor? Pelo menos eu vou falar para eles que ele é profeta, porque realmente ele é sumo sacerdote, ele é profeta, ele é rei, ele é o salvador, o precursor, ele é Deus, é o Filho de Deus. Então, Estevão, no meio da sua sabedoria, deve ter pensado, eu vou começar a falar para eles pelo aspecto do profeta, para eles acreditarem, para eles aceitarem. Então, por causa disso que ele falou, esse aqui é o profeta que Deus disse por meio de Moisés que ele levantaria no futuro, é Cristo. E no 38 fala, este é aquele que esteve na congregação, no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar. Estevão, ele falou para eles, ele esteve falando com o anjo para sensibilizar eles. Ele não falou diretamente, Moisés esteve falando com Deus. E os anjos, eles também estavam presentes naquele momento, mas Moisés, ele falou boca a boca com o Senhor. Mas Estevão, para mexer neles e ser prudentes, porque ele sabia que os inimigos dele estavam prontos para atirar aquelas pedras nele, ele falou para eles, este é aquele Moisés que esteve naquela congregação. Mas agora, esse Moisés é Cristo, aquele que eu prego para vocês. Esse Jesus, pelo qual vocês vão me apedrejar. E fala para eles, o anjo que falava no Monte Sinai com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar. E ele fala para eles, vocês que nem naquela época que os nossos pais não quiseram ouvir Moisés, mas fizeram ele pecar, Estevão, ele continuou com o discurso dele, ensinando para eles, mas ele estava destacando aqui que Moisés, ele esteve na congregação, porque Deus, ele gostava muito de mostrar a sua palavra, o seu nome para as pessoas, para toda a humanidade. E foi desse jeito que Deus começou com Moisés. Deus começou a congregar as pessoas para se mostrar desde Moisés. E ele tem feito desde aquela época, no decorrer das épocas, dos anos, ele tem feito desse jeito. E hoje ele também faz, por meio da sua igreja. E a igreja dele é a congregação dos santos. A igreja dele está em diferentes lugares do mundo, em diferentes países. Temos uma congregação da nossa igreja e lá o Espírito de Deus guia ela, dirige ela
É o próprio Senhor quem administra, quem dirige ela. Então, olhem o quão importante que é essa congregação. E em Hebreus 10, 25, temos algumas recomendações, sugestões bem importantes do apóstolo para as pessoas que não gostam de se congregar, mas vão embora da igreja. Em Hebreus 10, 25, se eu não me engano, fala... Aqui o apóstolo faz algumas sugestões para os crentes, para a igreja, para aqueles que se converteram para o Senhor. E no verso 23 fala para eles: mantenhamos firmes, sem vacilar, a confissão de nossa esperança, porque quem prometeu é fiel. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de nos congregar, não deixando de nos congregar como é costume de alguns, mas exortando-nos, e tanto mais quanto vedes que aquele dia se aproxima. Aqui fala da importância de se congregar, porque fala que no meio da congregação vem a exortação, o discurso, o ensinamento para as pessoas, a doutrina para as pessoas. A exortação é falar como aquilo que eu estou fazendo agora. Isso aqui chama uma exortação, um ensinamento. Mas é para incentivar as pessoas a fazerem as coisas de um jeito ou do outro. Então, a congregação serve, para ensinar, para pregar, para dar um sermão, um ensinamento, para dar uma profecia, para fazer uma oração de petições, de necessidades, para que Deus ouça. Porque diz a Bíblia que Ele ouve muito mais quando são muitas pessoas reunidas do que um só. Então, fala que perante Deus a oração de 2 ou 3 juntos é mais válida, é mais forte para Deus do que um só. Então, por causa disso, falamos, vamos orar pela pessoa X, porque ela tem tal tribulação, ela tem tal doença, vamos orar para Deus nos ouvir. Ele nos deixou esse ensinamento e falou para nós que aquela é a importância da congregação na igreja. Na congregação, nós fazemos muitas coisas, nós cantamos para o Senhor, recebemos os dons, cantamos para Ele. Então, o apóstolo sugeria aqui que não deixassem de se congregar como era costume de alguns. Em algumas Bíblias, parece que falava, nas Bíblias mais antigas, falava não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns. Então, as pessoas, elas começaram a interpretar de um jeito errado esse verso aqui. E esse verso acaba sendo tão mal interpretado porque falam dele que as pessoas elas começam a dividir, a fazer divisões nas suas igrejas, nas suas religiões, nas suas crenças dos seus grupos cristãos. Então, tem uma igreja e talvez acaba havendo uma briga no meio dos crentes e falam, eu não gosto mais desse pastor, eu não gosto daquilo que ele fala. Vamos embora e vamos fazer uma outra igreja, nós sozinhos, vamos fazer a nossa igreja. E eles fazem uma outra igreja, colocam um outro nome, falam, isso aqui é o Santuário de Cristo, colocam vários nomes para as suas igrejas. Depois eles crescem, viram uma congregação grande e aí acaba de novo tendo uma briga. Outra pessoa fala, eu não gosto mais do pastor, eu vou embora. E eles acabam formando igrejas desse jeito até nós termos tantas denominações que temos hoje. Tantas igrejas, porque cada um pensa uma coisa e acredita numa coisa e não aceita, não se submete. Mas por que acontece aquilo? Porque elas são congregações dirigidas, feitas, guiadas por homens, por seres humanos. E tudo que o homem faz, falha, porque o homem tem os seus erros e as suas falhas desde sempre. O homem não é perfeito, mas Deus é. E quando é Deus dirigindo uma congregação, não tem mais erros, não tem falhas. As pessoas não ficam falando, eu vou dividir aqui, vou fazer a minha própria igreja. Eles até podem falar, eu já tenho o dom da profecia e o dom de impor as mãos, então eu vou embora. Eu vou embora para um outro lugar, eu vou fazer a minha própria igreja. E como eu já consigo profetizar, eu vou fazer a minha igreja.
Eles têm feito isso, têm ido embora. Mas o que acontece? Deus castiga eles. Deus tem botado sua mão neles. E Deus tirou deles, tem tirado deles os dons. E Deus não usa mais eles com o dom da profecia. E aí eles começam a ter espíritos de erro, de engano. E por causa disso, obviamente, não há crescimento nas igrejas deles e eles não conseguem progredir. Então, essas pessoas tiveram que voltar novamente na congregação e pedir perdão para Deus. Tem um que pode até ter ficado lá pelo seu orgulho e não se sentir humilhado, vindo na igreja pedir perdão. Pode até ter ficado lá no lugar que ele quis fazer a sua igreja independente. E tem uns que levam mais de 20 anos e continuam só aqueles 10. Aí Deus mostra para eles que ele não está respaldando eles, porque é Deus quem dirige e guia uma igreja, uma congregação, a igreja do Senhor, a igreja do nosso Senhor Jesus, o verdadeiro evangelho do Senhor. Tem que ser dirigido, guiado por Deus, pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo é quem vai governar naquelas pessoas e vai submeter elas e vai permitir que as pessoas respeitem e valorizem o nosso Deus e que elas percebam que isso aqui não é um jogo, não é uma brincadeira, porque é por causa disso que nós vemos milhares de denominações, religiões, igrejas que se chamam cristãs, que elas falam, eu sou a igreja cristã X e a igreja cristã independente, mas Deus não está com eles porque Ele não está governando eles, o Espírito Santo não está lá se manifestando. Então, nós estamos falando da importância aqui de nos congregarmos como igreja, mas nós falamos do lugar onde se prega o verdadeiro evangelho do Senhor. E o verdadeiro evangelho do Senhor é o lugar onde o Espírito de Deus se manifesta, onde Deus esteja lá governando, porque se for os homens governando, eles vão ter nada, nós vamos ter nada. Se nós não formos governados ou dirigidos por Deus, pelo Espírito Santo, não íamos ter nada. É esse o sinal. É esse o sinal que nós temos para saber que nós estamos andando no caminho certo, no caminho verdadeiro. Mas eu sempre falei, se nas suas congregações, vocês que se chamam cristãos, e vocês leem a Bíblia, mas o Espírito Santo não se manifesta na sua vida, não tem milagres, não tem sinais, não tem nenhum poder de Deus, você tem que refletir e pensar, calma, será que eu estou num erro? Eu estou errado, tem alguma coisa errada aqui que a gente está fazendo? Senhor, nos guia, nos mostra o teu caminho, porque você não está se manifestando em nós desse jeito. O que está acontecendo? Se vocês fazem, sinceramente, Deus vai colocar vocês, vai levar vocês até a congregação certa. Essa igreja aqui, nós estamos faz 50 anos. E quando Deus falou para mim pela primeira vez, e o Senhor falava comigo e falava, eu que vou me encarregar de levar as pessoas e eu vou congregar elas neste lugar. Vocês continuem se congregando. Nós éramos 4 pessoas que orávamos e o Espírito Santo falou para nós, continuem se congregando aqui. Porque eu que vou trazer as pessoas, todas as pessoas, de 2 em 2, eu vou trazer eles e eles vão chegar. E o Senhor tem feito isso. E até o dia de hoje, depois de 50 anos, realmente foi Deus quem falou, porque nós vimos as suas promessas cumpridas. E ele falou, a igreja será muito grande no mundo todo. Na Colômbia e no mundo todo, a igreja será muito grande. E eu que vou me encarregar de levar as pessoas e convertê-las. Eu que vou congregar todas as pessoas. E aconteceu desse jeito. Nós éramos 4 pessoas e olhem o dia de hoje. Temos umas 1.100 igrejas no mundo todo, em mais de 60 países. Então, se cumpriu aquilo que Deus falou naquela época. Se Deus não tivesse falado e fosse só o homem falando, não teria se cumprido, mas nós percebemos que foi Deus, o Espírito Santo que falou. Por causa disso, eu sou testemunha, eu sou uma testemunha do Senhor, verdadeira testemunha, porque eu ouvi a sua palavra, ouvi a sua voz e hoje eu vejo o cumprimento daquilo. É isso que é ser verdadeiramente uma testemunha de Deus. Isso acontece na congregação do Senhor.
E até o dia de hoje, faz mais de 50 anos, não tem outro lugar que possa falar, é que essa igreja saiu de nós, saiu dessa congregação, da Igreja de Deus Ministerial. Não tem nenhuma que possa falar aquilo. Porque Deus imediatamente tira o respaldo daqueles que tentam. Porque Deus, ele não bate palma, nem aprova os caprichos das pessoas, a teimosia das pessoas. O que ele quer é que as pessoas tenham um coração sincero, procurem ele, cumpram os seus mandamentos e vivam uma vida santa e reta. É isso que Deus quer. É isso que Deus respalda e apoia. Então, Deus, ele não vai apoiar as teimosias das pessoas. Então, igreja nenhuma vai progredir. As pessoas têm saído e elas fazem isso e elas vão embora, mas elas não conseguem formar outras igrejas de nós. Isso aí não existe, porque a nossa igreja é respaldada, a nossa igreja é dirigida pelo nosso Deus e nós estamos esperando dar para o Senhor ainda mais, porque nós precisamos que o Senhor se manifeste maravilhosamente. Então, é essa aqui a congregação. É essa congregação e hoje nós vemos o cumprimento do Senhor. Então, quando nós falamos da importância da congregação, você precisa perceber realmente, enxergar que na sua congregação Deus está se manifestando, porque se você não está percebendo isso, você está perdendo o seu tempo. Nós estávamos lendo em Hebreus 10, 25, nós já lemos, Agora vamos para o 12. Hebreus 12, 23. 12, 23, que diz, o próprio apóstolo falando do nosso Senhor Jesus, da sua grandeza, do poder que ele tinha, da importância do nosso Senhor Jesus. E ele fala aqui no verso 21, fala que mesmo Moisés, quando ele esteve lá no Sinai falando com Deus, diz que ele dizia, eu estou espantado e tremendo, vendo e sentindo a presença de Deus. E o povo não conseguia nem olhar para o rosto de Moisés pelo resplandor que Deus tinha dado para Moisés. Fala que o povo não conseguia olhar para ele. E o apóstolo fala que, se aquelas experiências espirituais foram vividas por Moisés, então ainda mais nós vamos viver experiências com o nosso Senhor Jesus, que o mesmo Deus é o nosso Salvador. E aqui ele fala, e tão terrível era o espetáculo que Moisés disse, estou espantado e tremendo. E fala, vocês têm se achegado, ele falava para os crentes, para a congregação, ele falava, mas chegastes, no verso 22, ao monte Sião. Nós já falamos que o monte Sião é o lugar, é a igreja do Senhor, são os corações dos homens e das mulheres que se converteram para Deus, são o monte Sião. Vocês, mas chegastes ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, que é a igreja, os corações dos homens e das mulheres que têm a Deus no seu coração. É esse o monte Sião, é aquela cidade do Deus vivo. Fala, mas chegastes a Jerusalém celestial. Porque vamos lembrar que teve a Jerusalém física, mas a Jerusalém física, ela não tem mais importância, porque o Senhor Jesus falou para a samaritana, chegará o dia onde nem aqui em Jerusalém se adorará a Deus, mas será adorado em espírito, porque Deus temos que adorar Ele em espírito. Então, o coração do homem e da mulher que se convertem para Deus é a igreja, é o tabernáculo, é o templo de Deus. Então o apóstolo falava, vocês chegaram àquela Jerusalém celestial, vocês chegaram à assembleia festiva de inúmeros anjos, no 23, mas chegastes à congregação dos primogênitos, que estão inscritos nos céus. E também vocês se achegaram a Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Chegastes a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue aspergido que fala melhor que o de Abel. Fala, mas chegastes à congregação dos primogênitos que estão inscritos nos céus. Aqueles primogênitos estão inscritos nos céus porque
o povo antigo, eles não conseguiram se inscrever porque eles falharam, pecaram com Deus. Então, o Senhor Jesus veio fazer a sua obra maravilhosa, congregar os seus santos para eles virarem aqueles primogênitos, os primeiros a serem salvos e estarem na presença do Senhor. Então, é essa congregação. Por causa disso, o Senhor, Ele deseja que nós nos congreguemos. A congregação é muito importante para Ele, mas no lugar verdadeiro, no lugar onde Deus realmente se manifesta. Vamos ler um pouquinho, 1 de Coríntios 14. 1 de Coríntios 14. Do verso 19. Do verso 19 até o 26, nós vamos ler rapidamente. Ao respeito da congregação, ao respeito do por que serve a congregação e para o que serve se congregar, mas também é para uma coisa tão linda e tão importante. Aqui, em 1 de Coríntios 14, o apóstolo Paulo falava ao respeito de falar em línguas e ter os dons espirituais e como se recebem aqueles dons, quando que se recebe o batismo com o Espírito Santo, que é falar em línguas, como se recebe? Na congregação, quando a igreja está reunida, ela está congregada, as pessoas se reúnem como igreja. Como que recebem os dons espirituais? Também na congregação. Mas então a pessoa recebe dons espirituais, o dom de cura, por exemplo. E ela nunca vai na congregação, mas fica na sua casa. Então, na casa dela, para quem que ela vai orar? Para quem que ela vai conseguir ministrar aquele dom que Deus deu para ela? Compartilhar com quem? Como ela faz para ganhar mais pessoas para Deus se ela só fica na sua casa sem se congregar? Então, no verso 19, Paulo, no 18, ele fala: dou graças a Deus porque falo mais em línguas que todos vós, mas na igreja ou na congregação, prefiro falar 5 palavras com meu entendimento para instruir também os outros a 10.000 palavras em línguas. Irmãos, não sejais meninos no modo de pensar, mas sede meninos na malícia, porém maduros no modo de pensar. Na lei está escrito: com outros lábios e com outras línguas falarei a este povo, e nem mesmo assim me escutarão, diz o Senhor. Isso aí foi profetizado pelo profeta Isaías no capítulo 28. Ele profetizou e ninguém entendeu o que o Senhor quis dizer quando ele falou: com outros lábios, em outras línguas falarei a este povo, porque o Senhor estava falando da manifestação que o Senhor iria ter com o batismo com o Espírito Santo e os dons. Uma pessoa que recebe o batismo com o Espírito Santo fica evidente quando ela fala uma outra língua, um outro dialeto, outras línguas, outro idioma. É essa a evidência, a prova. Mas eu ouvi pessoas falarem: não, mas eu ouvi que é desse jeito. É quando perguntam quem quer aceitar Cristo como seu Salvador, eu levantei a minha mão, o pastor falou para mim que eu já tinha recebido o Espírito Santo só de eu levantar a mão para aceitar Cristo. Você aceitou a Cristo só pela sua boca, porque a sua família, as suas amizades estavam olhando para você, mas de coração não. E além disso, não é desse jeito que se recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo se recebe no meio da congregação, nos louvores para Deus, porque temos que louvar a Deus, temos que orar para o Senhor, se reunir na congregação para louvar e glorificar o Senhor, para que o Espírito Santo possa vir, se manifestar. E aí então, uns falam em línguas e outros profetizam e outros veem visões, e desse jeito é que Deus dá as revelações e os dons para as pessoas. É desse jeito que tem que ser feito, é essa a verdade. Não é só falar: eu levanto minha mão e pronto, você já tem o Espírito de Deus. Não é desse jeito. Fala que vocês têm que falar em outras línguas. É essa a prova. Em outro dialeto que vocês não conhecem, que não é humano. E o apóstolo fala no verso 22, portanto, as línguas são um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para
os incrédulos e sim para os crentes. A profecia é um sinal de Deus para os crentes, para que o crente, ele saiba, ele acredite, ele confie que Deus existe, que ele está se manifestando. Deus usa o dom da profecia para falar com os seus crentes. E é por causa disso que nós temos o dom da profecia. E nós não ficamos indo lá fora, nos parques, nas praças, nos shoppings, falar para as pessoas, vem aqui, eu vou te profetizar porque eu tenho o dom da profecia. Eu vou te profetizar. E aí você fica andando pelas ruas, pelas praças onde tem pessoas, não é? Profetizar para eles. Ou eu fico indo na beira da praia, no canto da rua, no fim da rua, num lugar público, falar, ai, vem aqui, eu posso te profetizar porque eu tenho o dom da profecia. Não, o dom da profecia é para a congregação, para as pessoas que estão se congregando na igreja. É esse o sinal. Então, aqueles que desejam, eles têm que vir na congregação para receber de Deus, para Deus falar com eles e dar para eles alguma coisa. É essa a ordem. É claro, tem exceções. Por exemplo, o irmão fica doente e ele está no hospital e fala, eu quero que venham me visitar no hospital, impor as mãos em mim e dar profecia. Mas não na pandemia. Eu não falo agora, neste momento, nesse vírus, porque não dá para fazer isso. Mas antes da pandemia, ou depois dela, quando tiver um irmão que fica doente, um crente, e ele está no hospital e fala, venham me visitar, eu estou muito doente, então nós vamos, impormos as mãos nele e com certeza Deus fala a profecia. Dá para fazer isso. Ou até na sua casa, um dia você está orando para o Senhor, louvando para Ele. Se você tiver o dom da profecia, com certeza o Espírito Santo pode falar por você mesmo muitas coisas. Isso é normal. Mas na congregação é muito importante para nos reunirmos, não só para que você receba, mas para que você também dê daquilo que Deus te deu para edificar os outros. É para isso que serve a congregação. É por causa disso que o Senhor falou, temos que nos congregar. E fala aqui, se pois toda a igreja se reunir em um só lugar, fala, como eu disse para vocês, no lugar, na loja, no templo, como vocês quiserem chamar, e todos falarem em línguas e entrarem em doutos ou incrédulos, pessoas que não têm doutrina, não conhecem a Deus, não dirão que estáis loucos? Isso é verdade. Mas se todos profetizarem, entrar algum incrédulo, fala então, por todos é convencido e por todos é julgado. E ele próprio fala, o segredo de seu coração se faz manifesto, e assim, prostrando-se sobre seu rosto, adorará a Deus, declarando que Deus está realmente entre vós. Então, a congregação serve para o quê? No 26 fala, que fareis, pois, irmãos, quando vos reunis como congregação, como igreja, cada um de vós tem salmo, conhecimento, língua, revelação e interpretação, cada um tem um desses, o outro tem visão, o outro tem o dom de cura, não é? Faça-se tudo para a edificação. Vocês estão percebendo, irmãos, os meus queridos espectadores, a importância de se congregar no lugar certo, no lugar que tem que ser, no lugar onde Deus tem colocado e tem formado a sua igreja. No lugar onde se manifesta Deus e o Espírito Santo com esses dons maravilhosos que nós lemos aqui. Fala que as pessoas, quando elas se congregam, elas têm os dons e as revelações, elas têm tudo, a profecia. É esse o lugar onde nós temos que nos congregar. Se nas suas congregações vocês não percebem isso aqui, e vocês não têm desfrutado da presença de Deus, do Espírito Santo, então vocês estão falhando. Tem um erro, tem alguma coisa errada em você. Peça para Deus, Senhor, me leva no lugar certo, no lugar que é. Porque nós aqui não temos nada daquelas coisas. Nós não temos o dom da profecia, não temos o dom de fazer milagres, não tem ninguém fazendo o dom de cura. Nós não conseguimos enxergar milagres nem sinais, ninguém fala em línguas, ninguém tem visões.
Nós não temos aquilo, Senhor. Então, é essa a verdadeira igreja do Senhor Jesus. A verdadeira igreja do Senhor Jesus é onde Deus se manifesta e os dons espirituais se manifestam, porque é o Espírito Santo quem dirige a congregação. Então, para todos os meus queridos irmãos e irmãs e todas as pessoas, irmãos também de outros idiomas, aqueles que falam em inglês, aqueles que falam em francês, alemão, que vocês talvez tinham ensinado para vocês que tinham que ir só no domingo para a igreja, mas não, temos que nos congregar. E se vocês puderem se congregar quando passarem estes dias de tribulação e os templos sejam abertos, eu aconselho para vocês se congregarem. Se vocês puderem fazer todo dia, façam, mas se vocês só puderem 3, 4 dias na semana, façam. Não espera só ir uma vez na semana para a igreja, porque como vocês vão receber os dons espirituais? Como você vai receber o espiritual? Como Deus vai te dar os dons se você não se congrega? Agora nós sabemos que a congregação serve para Deus se manifestar e Ele distribuir os dons espirituais dele. Se vocês quiserem servir para Deus também e pregar, serem apóstolos, serem profetas, serem mestres, serem evangelistas, então eu estou fazendo convite para todos aqueles irmãos e irmãs de diferentes idiomas. Fazendo um convite para vocês não ficarem só indo no domingo. Também deve ter umas outras religiões também que tiveram o costume de só aparecer na igreja no domingo, mas todos os dias temos que procurar a Deus. O Senhor fez questão de ordenar que as pessoas têm que se congregar diariamente. Então, se revezem. Aqueles que conseguem vão, aqueles que não conseguem não vão, mas e oram uns pelos outros. E é importante terem as portas abertas, porque a congregação é para o Espírito Santo se mover no meio de vocês e a presença do Senhor se mover no meio de todos. E desse jeito vamos ver o poder de Deus nas nossas vidas e vamos conhecer mais a Deus. E desse jeito vamos conseguir ser testemunhas do Senhor e falar, eu sou testemunha de Deus. Porque eu vivi e eu vivo as experiências com Deus e Ele se manifesta no meio de nós. A honra seja para o nosso Deus. Então vocês ficam convidados para procurarem a verdadeira congregação. Vamos orar. Padre Santo, eterno Dios, Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Rey. Eres nuestro gobernante, mi Señor, eres el Rey de Reyes que estás reinando también en todo el universo y tú eres digno de la honra, la gloria y la alabanza, digno eres de todas las alabanzas de tu pueblo, de tu iglesia, de tu congregación. Todos aquellos que te conocen, te alaben, te glorifiquen y aún los que no te conocen se humillen delante de ti y te den las gracias y todos aquellos, Señor, te reconozcan que tú eres nuestro Dios verdadero, que existes, que no eres, Señor, solamente lo que el mundo está diciendo, que tú eres una energía o que eres un ser que se esconde de los hombres, de la gente, que has abandonado a las criaturas, porque la gente necia no sabe qué hablar, qué expresar, pero ellos no reconocen que por andar en su pecado y en su maldad han perdido la comunión contigo. Por eso tú no te manifiestas a estas personas y hablan todas estas cosas necias que salen de sus corazones. Padre Celestial, pero nosotros te estamos conociendo, hemos conocido tu palabra, Señor, y en estos 50 años que tú te has manifestado en medio de nosotros, te hemos estado conociendo y estamos, Señor, agradecidos y cada día más enamorados de ti, mi Señor, de tu amor, de tu manifestación, de tu presencia, de tus bendiciones, Señor. Estamos esperando algo más de ti, Señor, esperando que tú nos enseñes más, que tú nos des más sabiduría, nos des más inteligencia, comprensión para entender tus caminos verdaderos y seguir por ellos y también para poderle enseñar a mucha gente, a todos aquellos que se presten para oír tu palabra, Señor, aquellos que dispongan su corazón para escucharte. Señor, quita la necedad, la rebeldía, porque hay mucha dureza de corazón.
Hay mucha gente soberbia, gente que no quiere tener la paz ni la felicidad, gente que buscan su propio mal y se apartan de tus caminos y se ponen rebeldes. Pero tú, mi Señor, en tu amor y en tu misericordia, los cambiarás, les quitarás todas estas tendencias y entonces estarás reuniendo y congregando a todos en uno solo, para que todos sintamos, Señor, la misma cosa, un mismo sentir, alabando tu nombre y glorificándote y haciendo tu voluntad, cumpliendo, Señor, con tu palabra, con tus mandamientos. Gracias, mi Señor. Padre, en tu misericordia te pido, mi Señor, en este momento, en el nombre de tu Hijo Jesucristo de Nazaret, te pido, Señor, que extiendas tu mano sanadora sobre todas las personas que están enfermas, todos aquellos que sufren de múltiples enfermedades. Quita, Señor, todas esas enfermedades psíquicas que son las más destructivas, Señor. Destruyen a los seres, roban la paz, la felicidad. Señor, te pido que tú seas libertando y quitando esas brujerías, hechicerías, maldiciones, quitando todo este mal, Señor. Liberta y sana también enfermedades físicas del cuerpo. Sanando, Señor mío, desde la corona hasta los pies, a todo aquel que anda en diversas enfermedades, que tienen enfermedades incurables y que ellos te piden a ti, te claman, Señor. Escucha la oración, escucha los lamentos, mi Señor. Si ellos no son dignos, porque si no viven la vida recta delante de ti, por tu misericordia te pedimos, mi Señor, que por tu amor y tu misericordia tú seas sanando, limpiando y libertando a cada uno, mi Señor, no mirando sus errores, sus faltas, sus pecados, Señor. Ten misericordia, bendito Dios, y dale la oportunidad para que ellos un día cambien, se arrepientan y te reconozcan como ese verdadero Dios. Gracias, mi Señor, por oír nuestra oración. Gracias por estamos delante de tu presencia, Señor. Gracias porque tú nos escuchas, porque tú estás cerca de todos nosotros. Bendice a todas las personas de todas las edades, mi Señor. Liberta y limpia a cada uno. Dales gozo en su corazón, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Gloria al Todopoderoso para siempre. Amén. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos cantar o coro número 8. Coro número 8 que chama Na Igreja de Deus se sente gozo. E isso é verdade, porque quando o Espírito de Deus está se manifestando no meio da congregação, nós sentimos muita alegria e muito fervor. En la iglesia de Dios se siente gozo. En la iglesia de Dios se siente gozo. Porque Cristo mora aquí, porque Cristo mora aquí. En la iglesia de Dios se siente gozo. Da libertad al Señor, da libertad al Señor, y verás cómo también tú sientes gozo. Da libertad al Señor, da libertad al Señor, y verás cómo también tú sientes gozo. En la iglesia de Dios se siente gozo. En la iglesia de Dios se siente gozo. Porque Cristo mora aquí, porque Cristo mora aquí. En la iglesia de Dios se siente gozo. Da libertad al Señor, da libertad al Señor, y verás cómo también tú sientes gozo. Da libertad al Señor, da libertad al Señor, y verás cómo también tú sientes gozo. Glória seja para o meu Senhor. Agradeço, meu Senhor. Muito obrigada. Que meu Deus abençoe vocês, que Ele abençoe vocês. Ele vai abençoar vocês grandemente. Obrigada. Amo vocês com todo o meu coração. Muitos beijos para todos vocês. Deus abençoe.